Para você que gosta da Link-Belt, você que acompanha o canal da Link-Belt, eu vim trazer um bate-papo bem legal para você hoje. Eu sou o Guilherme Borg, sou gerente de suporte ao cliente e ao produto da Link-Belt e vim hoje bater um papo com você a respeito sobre a manutenção do equipamento, especialmente relacionado com a revisão do equipamento. A revisão do equipamento, o que pode gerar um engano para muitas pessoas, ela não é simplesmente trocar filtro e os fluidos, alguns fluidos do equipamento, como óleo hidráulico ou óleo do motor. A revisão do equipamento ela envolve muito mais do que isso, ela envolve uma visão de 360 graus, onde nós vamos trabalhar vários aspectos do equipamento e criar uma base de dados baseado em parâmetros, onde nós podemos analisar quais estão dentro desses parâmetros, quais pontos estão dentro desses parâmetros, quais estão saindo e quais as tendências. Então mantendo a economia de combustível com alta produtividade é que vai fazer com que o sucesso do seu negócio seja garantido. Para isso acontecer, então quando você for fazer a revisão, eu já recomendo que você chame a nossa rede de concessionários. Essa rede de concessionários, eles são treinados, preparados pela fábrica com um padrão internacional, é um padrão global, definido de como nós vamos fazer essa revisão. O uso de peças genuínas é o que vai garantir com que o seu equipamento se mantenha do jeito que ele saiu montado de fábrica, que ele continue trabalhando e garantindo para você essa produtividade, essa economia e o fator segurança, que é muito importante para você levar em conta. Nós vamos agora fazer uma revisão geral, uma simulação de revisão geral, onde nós vamos exatamente verificar esses principais pontos. Aqui você vai acompanhar agora o Renato, ele vai fazer esses pontos. Ele está agora verificando a cabine da máquina, e na cabine da máquina é onde ele vai trabalhar com o check do painel, a verificação do painel. A verificação do painel e dos demais componentes que existem dentro da cabine, como por exemplo, se o potenciômetro, o acelerador da máquina está trabalhando corretamente, se os botões da máquina, todos os componentes da cabine estão funcionando corretamente, se os dispositivos como o rádio, o ar-condicionado estão funcionando corretamente. Essa visão geral acaba dando parâmetros de diagnóstico muito eficazes para um técnico treinado na rede de concessionários da Link-Belt. Agora a gente está vendo o Renato também fazendo uma inspeção aqui no carro inferior da máquina. O carro inferior da máquina ele é muito importante porque é ele que sustenta o equipamento, tanto no peso estático quanto dinâmico. Uma das funções principais desse sistema é dar estabilidade para o equipamento a hora que ele está trabalhando. Você fica imaginando que uma máquina que precisa produzir, imagine se o operador precisa ficar preocupado com a estabilidade da máquina. Com certeza você não vai ter a mesma produção, você não vai ter a mesma condição ótima de produção. E isso demanda agora uma análise geral para ver se não tem vazamento em nenhum dos pinos, nenhuma das buchas, roletes, se a roda guia está corretamente acoplada, se a parte da roda dentada está com o desgaste correto, se não há vazamento do motor de translação, redutores. Essa visão geral então do carro inferior é que é importante ter durante uma revisão para que possa ter essa performance. Um outro ponto importante é que também uma verificação de conectores dos sensores. Então aqui você está vendo o Renato, ele está verificando se todos os sensores estão conectados corretamente, porque de repente o sistema de autodiagnóstico do equipamento está apresentando uma suposta chamada, né, de aviso de possível manutenção, mas o que está havendo de repente é uma falta de conexão simples. E isso então envolve essa verificação elétrica, vamos colocar assim, né, de chicotes, conectores no equipamento. Existe também uma verificação dos pontos elétricos da máquina, como câmara de ré, iluminações de trabalho, a parte de iluminação de trabalho e alguns componentes também do motor, eletroeletrônicos, cabos de computadores, relés, fusíveis. A caixa de fusíveis ela é bem fácil porque ela é dentro da máquina, dentro da cabine. Agora o Renato aqui está dando uma visão geral também na parte de cima da máquina. Ele está olhando
características, se há vazamento ou se há algum tipo de problema na parte do motor de giro, verifica todos os níveis de fluidos que tem, está olhando também o comando hidráulico, posicionamento das mangueiras, condições gerais das mangueiras, e aí agora também ele vai passando para a tampa do motor. Nessa parte superior, ele vai abrir a tampa do motor e dentro do motor, além da verificação de rotina, né, do nível do fluido, condições desses conectores, se não há vazamento também no motor, condição também da hélice, né, a hélice de poliuretano, se ela tem algum tipo de quebra, se ela está apresentando algum tipo de problema. Então, uma visão geral sobre o equipamento. A partir disso, ele vai verificar a antena de comunicação com o satélite, aspectos gerais do equipamento, tubulação de lança, aspectos gerais da máquina. A mesa de lubrificação também dos sistemas de pino e bucha do equipamento. Lembrando que a Link-Belt tem sistema HD de lança e braço e o link da caçamba. Isso faz com que a máquina esteja preparada para todo tipo de trabalho, por mais severo que seja. O sistema de embuchamento da Link-Belt é EMS, é um sistema de manutenção estendida, ou seja, ele tem uma durabilidade maior, né? Então isso faz com que o seu equipamento tenha menos paradas por conta da necessidade de lubrificação, sempre seguindo a especificação de graxas, de lubrificantes, conforme o manual do operador. Então o Renato agora ele vai estar verificando a seção dos radiadores, aonde ele vai estar olhando todos os coolers, se eles estão limpos, se não existem obstruções, se não tem mangueiras com rupturas. A série X3E da Link-Belt possui uma tela de proteção que protege também o radiador do motor e o sistema de refrigeração do óleo hidráulico. Isso faz com que esse equipamento, em caso da entrada de algum material estranho, ele acabe não afetando diretamente esse radiador ou esses coolers, ok? Então ele vai para o compartimento dos filtros de ar e aí ele vai verificar abrindo os filtros de ar, tirando excesso de poeira, verificando as condições gerais do filtro. A gente pede que evite de mexer nos filtros se não for a necessidade de troca, mas que uma inspeção pelo menos no filtro externo, seja feita, o filtro interno não deve ser tocado. Na seção de bombas, aí existem outro tipo de verificação. Além dos filtros que devem ser trocados, além ali também da verificação de alguns níveis de fluidos, como por exemplo do tanque hidráulico, também podem ser vistos o filtro piloto do sistema piloto, onde fica ali o acumulador. Ele vai também verificar os filtros de diesel, o filtro de óleo do motor, o filtro encartuchado, todo o sistema de filtragem da Link-Belt, que é feito para proteger esse sistema de injeção. Sabemos das dificuldades do diesel, que a gente tem a qualidade do diesel, e nem sempre só a qualidade do diesel, muitas vezes do transporte, do armazenamento e também do abastecimento. Mas tudo isso a Link-Belt pensou para minimizar ao máximo a questão de sujeira no diesel. Nós temos um sistema de filtragem com sensor para detectar água, onde o operador é avisado dentro da cabine imediatamente em caso de se encontre água no sistema de diesel, no sistema de injeção. Bom, verificado todos esses pontos, então depois ele vai passar para outras partes gerais do equipamento, como por exemplo, caixa de ferramentas, se a bomba de reabastecimento está bem conectada, se está funcionando, testes gerais do equipamento, volta para a cabine, pode fazer alguns testes de iluminação, de buzina, de operação, de giro. Isso tudo demanda algum tempo, mas é muito importante para que haja esse registro por parte do técnico, com fotos e com a sua ordem de serviço, para que fique a sua máquina com essa base de dados registrada e sabermos a cada acompanhamento de revisão o que está acontecendo com a sua máquina. Isso facilita muito a vida do técnico, da fábrica, usando, repito, sempre peças genuínas,
você vai conseguir o máximo de desempenho, de performance do seu equipamento, com o máximo de economia, o máximo de produtividade, dentro da durabilidade com que o projeto foi desenvolvido e a segurança que a máquina da Link-Belt oferece. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça lá se você gostou, de dar o seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece. Muito obrigado e até a próxima, no próximo vídeo que a gente tiver junto. Um abraço.